Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus possa estar abençoando o seu dia, o seu lar, a sua família. Peço a você que se ainda não for inscrito em nosso canal, Jesus Emanuel, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se. E fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Peço também que, se você acompanhar esse vídeo até o final, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estou convidando você a participar comigo de uma série de estudos da Palavra de Deus. Essa série se chama Ouvindo a Voz de Deus. E hoje nós vamos para o nosso quarto estudo. Nós vamos falar hoje sobre os sinais da volta de Cristo, os sinais da volta de Jesus. Antes de partir para o tema, convido você, aonde você está, feche os olhos e vamos conversar com Deus. Amado Deus, amado Pai, pedimos as tuas bênçãos presentes tudo. Nós vamos falar hoje sobre os sinais da tua vinda. Esteja conosco nesse estudo. Eu te peço essas bênçãos no nome doce e santo do Senhor Jesus. Amém. Nós temos uma pequena introdução do nosso assunto que diz assim: olha só. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta. Abre aspas. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Fecha aspas. Perceba que essa pergunta está no livro de Mateus, capítulo 24, verso 3. O mestre, então, enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. E quais são eles? Essa é a pergunta que a Sagrada Palavra de Deus irá responder. Pegue aí a sua Bíblia, já estou com a minha em minhas mãos, e vamos juntos folhear as Sagradas Escrituras para ver o que diz assim diz o Senhor. A primeira perguntinha que nós temos aqui no nosso guia de estudo é a seguinte: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Então, que sinais seriam vistos, né, no mundo hoje que nós vivemos, social? Quando você pega Mateus capítulo 24, versos 6 e 7, nos diz assim: abra sua Bíblia, Mateus 24, versos 6 e 7. Vamos folhear juntos as Sagradas Escrituras. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? E a palavra de Deus nos diz assim, capítulo 24 de Mateus, versos 6 e 7. Olha só. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O verso 7 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você percebe que o texto que nós acabamos de ler está dizendo o seguinte: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Nós estamos vendo isso acontecer, sim ou não, hoje? Na verdade, vemos isso acontecer, guerras, não é isso? Também nós ouvimos falar de rumores de guerras, não é isso? Nação contra nação. Mas o verso 10 do mesmo capítulo 24 de Mateus diz assim, olha só o que diz o verso 10. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nós temos também aqui uma outra questão, o amor com as pessoas estão se esfriando. Agora você quer ver uma coisa? Olha só
a situação que o ser humano hoje está vivendo. Quando você pega o livro de Timóteo, convido você aí no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 4, 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Olha só o que Paulo fala sobre a corrupção e os males dos últimos dias. No mundo social que nós estamos vivendo, ele diz assim: sabei, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós estamos realmente vivendo tempos difíceis. E aqui diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. O verso 4 diz: traidores, atrevidos. Aqui diz também: enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Você percebe o que está acontecendo no mundo social, né? Os homens hoje preferem ser mais amigos do mundo do que amigos de Deus. É o que está acontecendo hoje no mundo natural, no mundo social. Agora veja só, que três grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da vinda de Cristo. Então perceba o seguinte: nós estudamos, né, o que está acontecendo no mundo social, guerras e rumores de guerras, o homem mais amigo dos prazeres do mundo do que de Deus, e agora no mundo natural, que, né, três grandes sinais indicam a proximidade da volta de Jesus. Mateus capítulo 24, quando você pega o capítulo 24, nós lemos o verso 7. Convido você para irmos no verso 7 novamente. E olha só o que diz o verso 7. Diz assim, 24, 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Terremotos. Nós vimos hoje isso acontecer. Quando você liga o noticiário, você, muitas vezes, e eu temos assistido terremotos que têm arrasado cidades, países, não é mesmo? Terremotos. Quando nós pegamos o verso 29 do capítulo 24, olha só o que diz o verso 29 do capítulo 24 ainda de Mateus. Estamos aqui no livro de Mateus, capítulo 24, e agora nós vamos ler o verso 29. Diz assim, olha só: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aqui Jesus está falando sobre a escuridão do sol, da lua e as estrelas cairiam do céu. Olha só o que diz aqui no nosso guia de estudo. Diz assim: o escurecimento do sol e da lua aconteceu em 19 de 5 de 1780. O sol ficou escuro, as pessoas não conseguiam enxergar um palmo da sua mão. A lua também naquele dia não deu a sua claridade. Esse dia foi 19 do 5 de 1780. A queda das estrelas aqui aconteceu em 13 de 11 de 1833. Os sinais que matam pessoa indicam que Satanás está agindo na natureza. Então perceba o seguinte: esses três sinais se cumpriram na natureza. Teve também o terremoto de Lisboa em 1755, que arrasou aquele país. Agora veja só, que sinais seriam vistos no mundo religioso? Nós vemos os sinais no mundo social, no mundo natural e no mundo religioso. Que sinais seriam vistos?
antes da volta de Jesus. Quando você pega Mateus 24, verso 4 e 5, nos diz o seguinte, Mateus 24, verso 4 e 5, nos diz assim, olha só. E ele lhe respondeu, isso Jesus dizendo, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, o que Jesus está falando aqui? Quando você pega o verso 11, diz assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. O verso 24, agora para nós fecharmos, diz assim, olha só o que diz o verso 24 do capítulo 24 de Mateus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Perceba que Cristo diz assim, olha, cuidado para que ninguém vos engane. Aqui Jesus está falando de falsos profetas que operam prodígios, que operam milagres. E aqui diz assim, se possível, enganarão os eleitos. Hoje, quando nós olhamos para o mundo religioso, nós vemos realmente que existem muitos falsos profetas dizendo que estão pregando a palavra de Deus, mas perceba que é um falso evangelho, uma falsa mentira. Perceba também que existe alguns homens aí dizendo que é o próprio Cristo, e existe hoje muitas pessoas que seguem esses homens por dizerem que é Cristo, mas Cristo fala bem assim, cuidado para que ninguém vos engane, cuidado com os falsos profetas que operam milagres e prodígios. Seguindo aqui o nosso guia de estudo, diz assim, olha só, quando nós pegamos aqui, tem uma perguntinha que diz assim, olha só, qual a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Então, nós vemos aqui sobre os falsos profetas, né? Qual seria a motivação desse falso profeta de pregarem a Bíblia? Será que é amor às ovelhas? Será que eles estão preocupados que as ovelhas se salvem? Será que é isso? Quando você pega o livro de 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3, lá mostra qual é a motivação do falso profeta ao pregarem a Bíblia. Olha só, 2 Pedro, pertinho aí do livro de Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Convido você a folhear comigo as Sagradas Escrituras, para nós acharmos juntos. 2 Pedro 2, do verso 1 ao 3, que nos diz o seguinte. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, olha só, falsos profetas, assim também haverá entre os falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Então aqui está falando dos falsos profetas, que iria introduzir o quê? Heresias, né? Destruidoras, iam até renegar o próprio Senhor. Mas quando você pega o verso 2, diz assim, ó, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamado o caminho da verdade. O verso 3 traz a motivação dos falsos profetas pregarem a Bíblia. Olha só qual é a motivação. Diz assim, também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para ele o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Você percebe qual a motivação do falso profeta ao pregar a Bíblia? Movidos por avareza. Aqui também traz uma outra palavrinha, ó, farão comércio da palavra de Deus. Sabe, meu amigo, minha amiga,
O falso profeta não prega a palavra de Deus por amor ao próximo. Ele não prega por amor a Deus, mas ele prega por causa do dinheiro, avareza. A palavra de Deus virou comércio. Essa é a motivação do falso profeta ao pregar a palavra de Deus. Seguindo aqui, diz assim: o que atrai as pessoas a esses falsos líderes religiosos? O que atrai as pessoas a esses falsos profetas? E quando você pega o capítulo 7 de Mateus, verso 21 ao 23, olha só a resposta que as Sagradas Escrituras trazem. Mateus capítulo 7, do verso 21 ao 23. Vamos ver, então, o que atrai as pessoas a esses falsos profetas, esses falsos líderes religiosos. Aqui diz assim, olha, quando você pega o verso 21 do capítulo 7 de Mateus, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. O verso 22 diz: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? O verso 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, o que atrai as pessoas a esses falsos profetas? O verso 22 dá a resposta, diz assim, olha, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Profetizam em nome de Deus, mas muitas vezes essas profecias são mentira. Aqui diz assim, em teu nome não expelimos demônios, expile demônios. E aqui, por final, diz assim, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então você percebe o que atrai essas pessoas a esses falsos líderes religiosos, esses falsos profetas. Profetizam em nome do Senhor, expulsam demônios, fazem milagres. Então, isso tem atraído as pessoas a esses falsos profetas, Profetas mentirosos. Quando nós seguimos aqui, nós temos o seguinte, olha só. Desde que nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden, depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam um dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo. Assim, seu retorno à terra é a bendita esperança que conforta o coração dos seus seguidores quando estes se depararem com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre. A sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim, uma nova alvarada raiará. E aqui diz, marcando, o início de um novo tempo para os filhos de Deus. Sabe, com certeza, essa mensagem enche nosso coração em saber que Jesus, ele vai voltar, não é mesmo? Seguindo aqui o nosso bloco de estudo, nós temos a seguinte pergunta: qual é a maior promessa que Jesus então nos fez? Olha só o que diz João 14, verso 1 ao 3. João 14, do 1 ao 3. Vou ler sua Bíblia aí, vamos descobrir aqui qual foi a maior promessa que Jesus nos fez. Nós estamos aqui estudando sobre os sinais e agora nós vamos falar um pouco sobre a maior promessa que Jesus nos fez. João 14, do 1 ao 3 diz assim, olha só o que diz a minha Bíblia. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito,
pois vou preparar-vos lugar. O verso 3, para nós fecharmos, diz assim: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Qual a maior promessa que Jesus nos fez? Ele diz assim: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Sabe, meu amigo, minha amiga, essa mensagem, essa promessa, ela é confortante, porque Jesus ele foi preparar lugar, moradias para mim e para você, e o Senhor Jesus voltará para buscar a mim e a você. A próxima pergunta diz assim: como Jesus virá? Como Jesus então virá? Ele promete que vai voltar, mas como ele virá? Quando você pega o livro de Mateus 24, verso 30 e 31, nos diz o seguinte. Mateus 24, vamos lá para Mateus 24, verso 30 e o verso 31. Como Jesus virá? Olha só o que diz aqui as Sagradas Escrituras. Mateus 24, verso 30, diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O verso 31 diz: E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Aqui diz que Jesus aparecerá no céu com anjos, milhares e milhares de anjos, com poder e muita glória. Mas eu convido você aí também no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 1, verso 7. Olha só o que diz o capítulo 1 de Apocalipse e o verso 7. Vamos achar juntos, para nós lermos juntos as Sagradas Escrituras. Diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto os transpassaram. Aqui diz que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Convido você ainda aí no livro de Atos, vamos lá para o livro de Atos, capítulo 1, e o verso 11. O que diz o livro de Atos? Capítulo 1, verso 11. Vamos lá. Vamos folhear aqui a Bíblia. Capítulo 1, verso 11, que nos diz o seguinte, olha só. 1:11. E lhes disseram, varões galileus, por que está olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aqui Jesus estava ascendendo aos céus, e aparecem dois anjos, e os anjos então fazem a pergunta, varões galileus, por que estão olhando para os céus? Esse Jesus, que foi dentre vós assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Sabe, olha só, como Jesus virá. Aqui diz assim, ó, Cristo virá, né, como ladrão, tomando muitos de surpresa. Isso está no livro de 2 Pedro 3, verso 10. As pessoas hoje estão dormindo quanto à volta de Jesus, estão desapercebidas, não se preocupam se Jesus vai voltar ou não. E Jesus virá como um ladrão, ou seja, de surpresa, para essas pessoas que estão dormindo, que não estão preocupadas com a volta de Jesus. Aqui diz também que ele não descerá à terra. Ele ficará nas nuvens, como nós vimos lá no livro de Mateus 24, verso 30, e nós vimos também no livro de Atos, capítulo 1, verso 11. Um outro fato que chama a atenção, que a sua vinda será visível para todos, para os cristãos e também para os não cristãos, para todos. E aqui diz também, no texto que nós lemos, que Jesus virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. E aqui fala que Jesus virá de forma pessoal, literal, e todo olho o verá. Até aqueles que transpassaram Jesus, que mataram Jesus, vão ver Jesus voltar. Amém, né? Por isso, glória
a Deus. E aqui diz assim: o que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo, né? Aqueles que morreram e que se viram a Jesus e que entregaram a vida a Jesus, né? E aqueles que estão vivos, que estão servindo a Jesus, que entregaram a vida a Jesus. O que vai acontecer com essas pessoas quando Jesus voltar? Convido você aí no livro de Tessalonicense, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e verso 17. Vamos lá. O que vai ocorrer então com os mortos em Cristo e o que vai ocorrer com os vivos que estão em Cristo. Paulo diz assim, quando você pega 1 Tessalonicenses, o capítulo 4 e o verso 16, nos diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Cristo volta nas nuvens do céu e Cristo dá a ordem, aqueles que morreram nele irão ressuscitar. Essa é a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. Agora veja só, e os vivos que entregaram a vida a Cristo e se viram a Cristo? Diz assim: depois nós, os vivos, olha só agora os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você percebe que alegria, que satisfação. Os que morreram em Cristo ressuscitam então, e agora os vivos, né, que estão vivos e se viram a Cristo, entregaram a vida a Cristo, esses dois grupos se unem, e aqui fala que serão levados para onde? Para os ares, para o encontro do Senhor, para uma nova vida. Olha só o que Paulo fala sobre esse encontro, sobre essa nova vida. Quando você pega 1 Coríntios capítulo 15, olha só o que diz 1 Coríntios, olha só o que o apóstolo Paulo fala desse momento, desse encontro, quando Jesus vinha buscar os seus. Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Paulo fala bem assim, olha, nem todos vamos morrer. E aqui diz assim: mas transformados seremos todos. E ele diz mais: num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E aqui diz assim, o verso 56 do capítulo 15 de 1 Coríntios: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Então, esse corpo mortal, quando nós nos encontrarmos com Cristo, ele vai se revestir da imortalidade, ou seja, nós seremos imortais. E o verso 57, ele diz assim, o verso 54, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragado foi a morte pela vitória. E o verso 55 diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? Você percebe, meu amigo, minha amiga, quando nós tivermos um encontro com Cristo, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, porque a morte foi tragada pela vitória. Seguindo aqui o nosso estudo, o nosso guia de estudo, a pergunta de número 7 diz assim: o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Sabe, o que vai acontecer então com essas pessoas que não se importaram ao receber a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação? As pessoas que ignoraram o Senhor Jesus, recusaram o Senhor Jesus. O que vai acontecer com essas pessoas então? Quando você pega o livro de Apocalipse, capítulo 6, olha só o que diz o capítulo 6, a partir do verso 15. Apocalipse, capítulo 6, verso 15 ao 17, diz assim, olha só:
Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. O verso 16 diz: E disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se. Você percebe? Aqueles que não se prepararam para a volta de Jesus, aqui diz que eles, ao verem Jesus, eles vão entrar em aflição, em angústia. Aqui diz que eles procurarão fugir da presença do Senhor, procurarão esconderijo. Você percebe? Mas quando você pega o capítulo 9, o verso 6 ainda de Apocalipse, ainda fala mais um pouco dessa situação, que diz assim, capítulo 9 de Apocalipse, verso 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Você percebe que nesse dia, quando Jesus voltar, aqueles que não se prepararam para a volta de Jesus buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Que triste situação, não é mesmo? Felizmente, as pessoas vão passar por esse momento de angústia e aflição porque tiveram toda a oportunidade de aceitar o Salvador e não quiseram aceitar o Salvador. E quando nós pegamos 2 Tessalonicenses 2, verso 8, olha só o que vai acontecer então com os ímpios. 2 Tessalonicenses 2, verso 8, o texto nos diz o seguinte, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2, verso 8, e leia comigo. Diz o seguinte, 2:8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e a destruição pela manifestação da sua vinda. Meu amigo, minha amiga, aqueles que não se prepararam para a volta de Jesus, ao verem a glória de Jesus, essas pessoas serão destruídas pelo seu resplendor. Mas veja só o que diz aqui. Seguindo aqui o nosso bloquinho de estudo, pergunta de número 8, diz assim: E quantas ressurreições a Bíblia fala? De quantas ressurreições a Bíblia fala? Quando nós pegamos João, capítulo 5, convido você aí no livro de João, capítulo 5, verso 28 e 29. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Olha só o que diz João, capítulo 5, verso 28 e 29. Nos diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. A Bíblia aqui está falando de duas ressurreições. Aqueles que praticaram bem, ressurreição da vida. Os que praticaram mal para a ressurreição do juízo. Então existe a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Daniel também, capítulo 12 de Daniel e o verso 12. Olha só o que diz também Daniel, capítulo 12 e o verso 2. Nos diz assim: muitos dos que dormem, ou seja, dos que estão descansando na sepultura, dos que morreram no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel também aqui está falando de duas ressurreições, uma para a vida e outra para a vergonha e horror eterno. Seguindo aqui, estamos finalizando o nosso estudo. Agradeço você por ter ficado comigo até o final desse estudo. Antes de nós finalizarmos o nosso estudo, nós temos aqui um compromisso de fé. Esse compromisso de fé é entre você e Deus. E a primeira perguntinha aqui do nosso compromisso que nós temos você crê que estamos vivendo
no tempo do fim. Você crê que estamos vivendo nos últimos dias da história. Você quer se preparar para a volta de Cristo. E aqui diz assim, olha só. Você quer estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo. Se você disser sim, que Deus possa abençoar você. Obrigado por ter me acompanhado no presente estudo da Palavra de Deus. E convido você a fechar os olhos e vamos orar juntos nesse momento, aí onde você está. Amado Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pelo presente estudo da Tua Palavra. Falamos sobre os sinais da Tua vinda. Falamos também da grande promessa que o Senhor nos deixou nas Sagradas Escrituras, que o Senhor vai voltar. O nosso desejo, Senhor, nós almejamos isso, que naquele grande dia, quando o Senhor vier, que podemos, Senhor, fazer parte dos salvos e que possamos ouvir, Senhor, dos Teus lábios a seguinte ordem: vinde benditos de meu Pai. Obrigado pelo meu amigo, minha amiga que está estudando comigo a Tua Palavra. Fica conosco não só hoje, nós pedimos essas bênçãos no nome santo e amado do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.